Gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar lendo o livro Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Paramos na página 77, com o tema Ele se magoa facilmente. Você deve compreender também que o Espírito Santo pode ser afligido e atormentado. Ele pode ser contristado. Isaías falou sobre a benignidade do Senhor e a sua misericórdia em relação a Israel. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. Ele mesmo pelejou contra eles. Isaías 63:10. É difícil imaginar isso, embora seja verdade, o Espírito Santo pode ser atormentado pelos seres humanos. No idioma original, contristar ou vexar tem no sentido de cansar, perturbar e até afligir. Só uma pessoa pode tornar-se alvo de tais tormentos. Ou seja, ele está querendo dizer que ele é uma pessoa. Um vento forte não pode ser acalmado, mas o Espírito Santo pode. E me chamou e me disse: eis que aqueles fazem repousar o meu espírito. Zacarias 6:8. O Espírito Santo é uma pessoa que responde aos seus desejos. Você pode pedir-lhe que se aquiete, ele o fará. Tipo, o Espírito Santo, se acalma, fica em paz, né? Com amor. Mas corre então o risco de entristecê-lo. Nas reuniões públicas, eu vi muitas vezes o Espírito Santo prestes a falar e depois calar-se por causa de alguma manifestação carnal. Em tais momentos sagrados, senti o Espírito Santo se retraindo. O Espírito Santo se retira, né? Quando a gente fala do coração, quando a gente dá impedimento para o Espírito Santo não falar, fala o que a gente quer. O Espírito Santo não é um lutador, ele ama. Se resistir a ele, ele irá embora. Então a escolha é sua, né? De dar espaço para ele vir morar na sua vida, para ele falar sobre você, através de você. Ele não é como Satanás, que a Bíblia diz, fugirá de você se resistir. O Espírito Santo não se afastará com medo, mas sairá da sua presença com o coração ferido, triste, magoado, porque ele é pai, né? Quando entristecido, ele se retira mansamente. Ele sai mansamente, sem brigar, sem xingar, porque ele é a paz, né? Se é apagado, parte em silêncio. Como é trágico pensar que as pessoas possam vexar, não sei como falar, ou tentar silenciar uma pessoa assim tão maravilhosa, mas eles o fazem. Os filhos de Israel fizeram isso, e hoje, enquanto ele ainda anseia pelo nosso amor e companhia, nós o ferimos com a nossa indiferença e rebelião. Posso ouvir, não outro entristeçam? Ele é tudo que tenho. Capítulo 7. Vento para suas velas. Nós não podemos entristecer, porque é possível, né? Muitas pessoas falam assim, é uma vez salvo, para sempre salvo. Não tem isso. Quando você entristece o Espírito Santo, não dando ouvido à voz do Espírito Santo, às sugestões do Espírito Santo, aos caminhos do Espírito Santo, à palavra do Espírito Santo, à vontade do Espírito Santo, ao chamado do Espírito Santo, à propósito do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo, não dando amor ao Espírito Santo, então ele entristece, ele se afasta de você, se apaga a chama do Espírito Santo e perde a salvação, entendeu? Ele se retira de você, é possível se afastar de você. É diferente de ele estar na sua vida e estar dentro de você. Como sabíamos, quando você entristece, ele chega a um ponto de ele se retirar mesmo. Como sabíamos que estava embriagado? Não, cadê? Se você vir bêbado do mesmo lado da calçada, atravessasse para o outro lado, esse era o conselho que meu pai dava aos filhos em minha infância na Terra Santa. Todas as manhãs, meus irmãos e irmãs iam comigo até a escola católica. E aconteceu mesmo mais de uma vez, quase por instinto, sem uma palavra. Nós não lembrávamos das palavras do papai e passávamos para outra calçada até que bêbado estivesse longe. Como sabíamos que estava embriagado, que estava bêbado? Nós não íamos até ele, mas perguntávamos: o senhor está bêbado? Ou queremos sentir o seu hálito? Claro que não. Embora fôssemos crianças, sabíamos que ele estava embriagado. Tudo nele dizia isso. A maneira como andava, o seu olhar, as roupas e a desordem. A verdade sobre o seu comportamento ímpio era simplesmente esta: ele estava sendo controlado pelo poder errado, havia cedido à influência errada. O apóstolo Paulo poderia ter sido mais claro de quando disse
E não vós embriagueis com vinho, não, no qual há dissolução, para encher-vos do Espírito Santo. Efésios 5,18. Que contraste entre a vida dissipada e a vida reta. A embriaguez, adverte Paulo, promove o comportamento iníquo. Mas se o indivíduo, homem ou mulher, pode ser controlado pelo álcool, quanto mais pode o Espírito Santo controlar um homem ou uma mulher, né? É difícil determinar quem está no controle de modo algum. Todos os dias encontramos pessoas cujas mentes e corações estão há anos-luz longe de Deus. Isso fica longe e evidente. Você percebe pela sua linguagem, verdade? Pelas suas ações. E é como o próprio Satanás estivesse guiando cada movimento de suas vidas. E a pessoa que tem um encontro com o Espírito Santo, quais são os sinais externos da vida da pessoa? São vários, a transformação é surpreendente. Além de qualquer explicação, manifestações positivas começam a de repente se multiplicar. Logo depois de dizer enchei-vos do Espírito Santo, Paulo descreve 4 resultados distintos que você pode esperar. É o mesmo que plantar sementes no solo do Espírito Santo e colher uma safra celestial. A primeira manifestação que pode esperar de uma vida plena do Espírito Santo é o seu modo de falar fica diferente. O apóstolo disse que devemos falar uns aos outros com Salmos, Efésios 5,19. Você pode imaginar como o nosso mundo seria incrível se a nossa conversa se parecesse com que lemos em Salmos? Seria adoração, né? Um estudo recente mostrou que todas as palavras usadas em nosso idioma, a mais frequente é eu. Isso confirma o vídeo que eu falei pra você do egocentrismo, né? O eu. A maioria das pessoas acham que o mundo gira em torno de si mesmo, né? Que Deus, a vida, o mundo, tudo. Mas o cristão guiado pelo Espírito Santo tem um novo vocabulário. Ele não é mais nossa. Eu nunca li esse livro. Mas ele não é egocêntrico, e sim centrado em Deus. Você de repente começa a dizer: louvai a Deus. Salmo 150, versículo 1. E todo ser que respira, louve ao Senhor, versículo 6. Este é o segundo sinal que você deve esperar, diz Paulo. Você terá uma nova canção. Ele afirma que você irá cantar e salmodiar ao Senhor em seu coração. Efésios 5,19. É muito mais que uma nova música. É uma mudança que tem lugar no seu coração. Quando você transforma interiormente, uma melodia surgirá espontaneamente. Eu não pretendo ser cantor, mas tenho uma canção nos meus lábios desde o momento em que eu encontrei o Espírito Santo. É a adoração do Espírito Santo ele que faz isso. A terceira manifestação é que você começará a dar graças, dando graças por tudo o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. De momento para o outro, você começará a agradecer Ele por tudo. Vai agradecer pelo que ele é bom e pelo que não é tão bom exatamente, o que você precisa. O resultado é uma transformação de uma atitude. Não importa o que aconteça, você vai dizer obrigado, Senhor. O quarto sinal evidente é que você tornará um servo. Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, versículo 21. E é isso que significa honrar uns aos outros, né, com amor. Seu coração desejará ajudar as pessoas. O Espírito Santo o levará a ponto em que dirá: chame a mim quando precisar e quero ajudá-lo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Algumas pessoas julgam tratar-se da mesma coisa que encher o tanque de um veículo com combustível num posto, mas não é nada disso. Tem em meu púlpito um frasco de óleo. Eu faço uso dele como ensina a Escritura para ungir aqueles que se aproximam para serem curados. É um frasco pequeno simples, cheio de azeite de oliva, mas quando uso até o fim, ele acaba. O frasco não se enche sozinho de novo. A expressão enchei-vos em Efésios não está associada à ideia de um frasco ou uma garrafa sendo enchido. O tempo presente, no grego, é usado para informar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez por todas, mas contínua, né? Que devemos buscar todos os dias. Você já passou um dia num barco à vela? É emocionante. O que acontece quando as velas se enchem? Ele começa a se mover-se e é isso que Paulo está dizendo. Ele quer que você fique cheio, não como um recipiente que fica imóvel, mas como uma vela que continua a ser enchida pelo vento repetidamente. Ele quer que você avance enquanto a brisa permanece no Espírito e enche suas velas espirituais. Ficar cheio do Espírito Santo leva à ação. Isso se manifesta no seu modo de falar, no seu coração, na sua atitude e nas suas atividades. Que é mudança, suas palavras agora são edificantes, existe harmonia em seu coração, você dá graças ao Senhor e com sinceridade e humildade serve as pessoas. Como pode o homem ou a mulher cheio do Espírito Santo usar as palavras de baixo calão? Como ele ou ela pode ser de coração cheio
de inveja, amargura ou críticas? A pessoa cheia do Espírito Santo não diz quem você pensa que é para mandar em mim ou como Deus pode tratar-me desse modo. Esses são sinais de uma pessoa egocêntrica, vazia do Espírito Santo e não cheia do Espírito Santo. Que nem sendo para vocês. Aleluia, Deus testificando. Gente, que lindo. Quando Cristo voltou ao Pai, ele não pretendia que você ficasse por sua própria conta. A ajuda estava a caminho, afinal de contas. Não é o seu poder ou a sua força que é importante. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. É pelo Espírito que você tem condição para glorificar a Jesus. É pelo Espírito que o seu coração se enche de música. É pelo Espírito que você diz, Jesus, eu te agradeço por tudo. E é pelo Espírito que você fica capacitado para dizer, perdoo você. Como o amor de Deus é derramado em nossos corações? Pelo Espírito Santo. Você nunca viu o vento, mas certamente já observou os resultados do vento. A árvore se inclina, a bandeira trêmula. E o navio começa a mover-se como ele é forte. Você não precisa ver o Espírito Santo para saber se ele está vivo. Você pode sentir a evidência no poder que ele lhe dá. Uma vez que tenha enchido você, buscar uma confirmação é perfeitamente dispensável. Um homem perguntou certa vez, Bene, diga-me, estou cheio do Espírito Santo. Respondi, irmão, se você sabe, então não está. Se você não sabe, então não está. Você não precisa perguntar para ver resultados. Os que duvidam de fato de estar cheio ou não, jamais receberam essa dádiva. Na verdade, muitas pessoas têm a certeza, mas perguntam porque elas querem saber as características do Espírito Santo. Então, o erro das pessoas, elas sempre colocar isso em primeiro lugar. Não, se você não tem certeza, você não recebeu. Então, aí a pessoa acaba se entristecendo, achando que não recebeu mesmo, começa a buscar um processo de busca, sendo que ela já recebeu. Mas muitas vezes as pessoas perguntam porque é necessário você conhecer as características do Espírito Santo, como ele se move, como ele age, para confirmar. Jesus confirma, ele confirma a revelação, ele confirma a palavra. Quem que testifica a palavra? O Espírito Santo. Ele está confirmando a testificação e confirmar a palavra. Então é necessário assim, confirmação. Não te dar a certeza, mas confirmação. Como você vai saber como é uma pessoa se você não a conhece? Você vai começar a conversar com ela, perguntar as características dela, para você falar, então é assim que você é. Entendeu? Assim você vai conhecer uma pessoa, não é? Você vai perguntar, qual é o seu nome, qual é a sua idade, onde você mora, o que você gosta, você não gosta. Mesma coisa com o Espírito Santo. Como você vai saber que é ele que está morando dentro de você, mesmo com a certeza? Você tem que saber as características dele para confirmar se é ele mesmo ou não que está morando dentro dela, mesmo ela já tendo a certeza dentro do coração dela. Então é necessário sim ensinar as características do Espírito Santo. Quando alguém pergunta se ela recebeu mesmo o batismo do Espírito Santo ou não, porque às vezes as dúvidas, tirando as dúvidas dela, ela consegue confirmar que ela realmente recebeu, mesmo tendo aquela intuição dentro dela que ela já recebeu, né? O impedimento para a pessoa ser cheia do Espírito Santo é quando ela não sabe que ela recebeu o batismo do Espírito Santo ou é cheia do Espírito Santo, por falta de entendimento e porque pessoas não sabem ensinar qual é as características, como chegar até o Espírito Santo. Você chega até o Espírito Santo através do conhecimento, conhecendo o caráter, aquele que ele não gosta, aquele que ele gosta, o que é pecado, aquele que você vai retirar para estar mais perto dele. Então tem pessoas que não, pelo fato de não conhecer o Espírito Santo, não conseguem explicar quem é o Espírito Santo. Então as pessoas acabam tendo esse bloqueio e para não ter mais de Deus. Então quando uma pessoa pergunta se ela recebeu mesmo o batismo do Espírito Santo ou não, se ela tem o Espírito Santo ou não, significa que ela precisa de confirmação, saber as características, como ele age, para ela ter a afirmação que é Deus que está morando dentro dela. Mesmo que tenha uma voz dando a certeza dentro dela, é necessário que ela venha a ser ensinada, porque isso vai abrindo portas para ela ser mais cheia do Espírito Santo ainda. A mesma coisa quando você está em relacionamento. Se você não conhece uma pessoa, você não chega a se abrindo, se casando com uma pessoa que você não conhece. Você vai perguntar a idade dela, o nome dela, vai conhecer a família dela, vai ver se a pessoa é uma pessoa trabalhadora, vai ver se ela pensa no futuro, se ela é uma pessoa que não é muito encostada, você vai ver se ela é uma pessoa muito amorosa, se ela respeita as suas opiniões diferentes. Vixe, vai conhecendo a pessoa aí, no profundo. E aí, pra ver se você se sente seguro de se casar com essa pessoa. Fala, não, ela é responsável de eu estar ao lado dela e ambos vão se cuidar. Ela é uma pessoa respeitosa, que pensa em estar em companhia em uma família, não uma pessoa encostada que pensa em viver uma vida de solteiro, entendeu? Então você se sente seguro. Essa segurança é a certeza de se casar com essa pessoa, você conhece ela.
Então é uma coisa com o Espírito Santo. A pessoa precisa conhecer essa característica do Espírito Santo, muitas vezes através das pessoas, estudo, porque por si só às vezes a pessoa não consegue entender a palavra, e aí ela vai se aprofundando mais na intimidade e buscando mais a presença do Espírito Santo para se entregar para ele. Porque eu me lembro no começo da minha conversa, no testemunho, eu não conhecia o Espírito Santo assim como uma pessoa, mas como um mover, um poder, que nem Benny falou, né? E aí eu buscava quem? Deus Pai e Deus Filho. E aí eu falava, vem Espírito Santo. Eu imaginava o Espírito Santo vindo do poder de Deus descendo em mim, né? E não falava diretamente com o Espírito Santo. Então isso pedia de eu ter intimidade com o Espírito Santo e de ter mais dele. Então quando eu descobri, foi o próprio Espírito Santo que falou pra mim. Foi ele que falava no meu coração após um ano de busca, né? Aí ele falou pra mim, eu sou uma pessoa, fale comigo. Aí eu comecei a pesquisar, e falei, olha, recebi confirmação que era mesmo. E aí eu comecei a me aprofundar com a intimidade com o Espírito Santo, né? Igual o Benny falou, através da palavra, a partir da palavra, ele começou a se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo. Então é necessário você conhecer as características de como é o Espírito Santo, como ele age, como que é ser cheio, como é ser batizado com o Espírito Santo, para você cada vez mais buscar a presença do Espírito Santo, porque às vezes isso desperta também mais interesse na pessoa, porque por exemplo, uma pessoa que você não conhece, ela tá do seu lado, tá, ela tem interesse em se relacionar com você, mas você não conhece ela, você não sabe a idade dela, você não sabe como ela é, como ela tá nervosa, você não sabe os defeitos, as falhas, o que ela gosta, o que ela não gosta. Aí ela vai falar assim pra você, você casa comigo? Você é a louca de casar com uma pessoa que você não conhece e você viu pela primeira vez? Só me responde. Então isso já mostra que você é irresponsável, você não tem um amor próprio e não tem temência à palavra de Deus, porque você estaria jogando a sua vida na mão de alguém que você não conhece, um homem responsável. Entendeu? Então devemos conhecer primeiramente e não sentiríamos também tanta segurança mesmo se entregando para alguém desconhecido. Você ficaria com o pé atrás, assim. E eu já vi de tudo nessa vida, já vi desse tipo de coisa também, viu, gente? E aí assim tem que ser com o Espírito Santo. Para você se sentir seguro, para se entregar, você precisa conhecer o Espírito Santo, as características. O que ele gosta, ele não gosta, não é palavra, mas como é o Espírito Santo? Verdadeiramente. Então é necessário explicar, estudar e conhecer, para você encher e receber mais. Precisa ver o Espírito Santo para saber que ele está vivo. Você pode sentir a evidência no poder que ele lhe dá. Uma vez que ele tenha te enchido a você, buscar uma confirmação é perfeitamente dispensável. Opinião dele, né? Um homem perguntou certa vez, Benny, diga-me, estou cheio do Espírito Santo. Respondi, irmão, se você não sabe, então não está cheio. Você não precisa perguntar para ver resultados. O que duvida de fato estar cheio, não estão. É a opinião dele. Você talvez, isso impede muitas vezes da pessoa se sentir amada por Deus. Ele já recebeu, mas muitas pessoas falam que não por ela ter dúvida. Não é dúvida, é saber como é Deus realmente, como é o Espírito Santo. Você talvez pergunte, como me torno cheio do Espírito Santo? Se falar em línguas, é esse o sinal? Quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu tive a certeza no meu coração e ouvi o Espírito Santo, que eu perguntei, o Espírito Santo é você? Ele falou, sim, batismo do Espírito Santo, eu te batizei. Aí eu fui e perguntei para outras pessoas, aí para falar a mesma coisa que Ben tá falando. Se você tem dúvida, porque você não recebeu. Não é dúvida, é querer saber como ele age, as características dele. É necessário conhecer, igual relacionamento com uma pessoa, entendeu? Relacionamento com o Espírito Santo é intimidade, é conhecê-lo. Você talvez pergunte, como me torno cheio do Espírito Santo se falar em línguas é o sinal? Não. Mas vamos ver o que ele fala. O Espírito Santo está presente a partir do momento em que você pede ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados e limpe o seu coração. Como eu falei, através da fé e o arrependimento, aliança com Jesus, batismo nas águas. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. Mas batismo do Espírito Santo é outra coisa, né? Enchimento de poder. Paulo escreveu a Tito, eles não salvou. O que te salva é arrependimento através da fé e batismo nas águas. Poder ativa o ministério, poder enche do Espírito Santo, poder te enche da paz, do amor, te cura, te liberta de maldições, enfim, te traz mais para perto de Deus, te faz mais sensível da voz de Deus também. Paulo escreveu a carta de Tito, eles nos salvou mediante ao nos regenerar e renovar do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo do nosso Senhor, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida. Tito, capítulo 3, versículo 5. Estamos falando agora, porém, da plenitude do Espírito Santo com evidência experimentada por centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. As estatísticas são esmagadoras. Sei que alguns ainda gostam de discutir esse ponto, mas o homem que passou pela experiência jamais fica à mercê de quem quer discutir.
Não vou me esquecer daqueles primeiros dias após ter nascido de novo. Eu parecia uma criança e você sabe como elas são. Então, sempre caindo e chorando pedindo ajuda, eu era exatamente assim. Conversei com um membro da igreja a respeito da minha dúvida que eu ouvi desde então da parte dos outros. Estou tão confuso. Ele perguntou o que houve. Respondi: não tenho certeza se fui cheio do Espírito Santo. E ele disse: Benny, você pediu isso? Repliquei: sim, pedi. E ele disse: então, é tudo o que você precisa fazer. Como vê, eu era uma criança em Cristo, não sabia o que sei hoje. Eu realmente não sabia o que estava buscando, mas ouvi alguém... Gente, peraí que perdi a página. Saiu sozinho, peraí. Realmente não sabia o que estava buscando, mas ouvi alguém dizer: o falar em línguas é tudo o que você precisa. Aprendi mais tarde que falar em línguas é apenas um dos dons. Você não precisa tanto dos dons como o doador. Paulo escreveu a carta em Roma, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Os dons não irão jamais abandoná-lo, mas o poder do doador pode ser retirado. Será removido se o doador for negligenciado e entristecido. Nunca se esqueça do que aconteceu ao rei Saul. O Senhor disse: arrependo-me de haver constituído o rei a Saul, porquanto deixou-me a seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel 15, 11. E quando Davi foi ungido por Samuel para tornar-se o novo rei, o espírito do Senhor retirou-se de Saul. 1 Samuel 16, 14. Então, que nós viemos tomar cuidado para não entristecer a presença do Espírito Santo, para não apagar a chama e não perder a salvação. Devemos buscar todos os dias, constantemente, a presença do Espírito Santo, através da palavra, mesmo na fraqueza, ler um versículo, ouvir uma palavra, não deixar de ir para a igreja, não deixar de ceiar, sempre estar mais perto, conversar com o Espírito Santo, em espírito, na mente. Nunca devemos deixar o Espírito Santo se afastar dele em nenhum momento, para que a gente não venha perder a salvação e não apagar a chama. Apagar a chama, o que seria apagar a chama? Afastar, entristecer o Espírito Santo. Até o próximo vídeo, gente. Que Deus abençoe.